Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, eu converso com a diretora de Ensino e Pesquisa do Instituto do Sono, Mônica Andersen. E a gente trata de um debate que deve ser muito comum na vida de todo mundo, né? Será que a quantidade de horas que eu estou dormindo é suficiente para me trazer vida longa? Vamos responder essas e outras dúvidas de vocês. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda aqui ao nosso CBN Vitória. Bom dia, que satisfação estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a sua gentileza. Eu sou daquelas, Mônica, que preciso de dormir pelo menos 8 horas para o corpo funcionar no dia seguinte. Mas conheço pessoas que dormem 5 e estão muito bem. Como é que é isso, hein? Essa diferença de um organismo para o outro? Se existe o bom, o melhor, o ponderável? Essa é uma pergunta muito importante porque ela assola a dúvida de todos nós. Então, vamos lá. Nós temos pessoas que se satisfazem com menos de 6 horas de sono, enquanto outras com mais de 9 horas, que nós denominamos de grandes dormidores. E tem a turma que nós chamamos de intermediários ou indiferentes, que é você. Você se satisfaz entre 7 e 8 horas, que é a maior parte da população mundial. Agora, o que é mais importante é como a gente acorda. Se alguém está acordando disposto, feliz, animado, motivado para iniciar o seu dia, é sinal que ele teve uma boa noite de sono. Para algumas pessoas 6, para outras 7, 8, para outras mais de 9. O que é importante é como a gente acorda de manhã. Agora, se você acorda cansado depois de uma noite de sono, peraí, acendeu o botão de alerta, né? Com certeza, está na hora de procurar um especialista em medicina do sono para verificar. Será que essa pessoa acorda com enxaqueca? Será que isso não é um bruxismo? O que é o bruxismo? É o apertamento ou ranger dos dentes. Será que a pessoa não está acordando com dor de garganta e alguém falando, olha, eu vi você roncando? Então, assim, a gente tem que ter uma boa noite de sono para a gente ter saúde. Você falou de vida longa, né? Aham. Então, uma vida longa é uma vida saudável. Ninguém quer viver muitos anos doente. E o sono é o principal fator que nos dá equilíbrio interno, que nós chamamos de homeostase. Então, quanto mais qualidade de sono nós tivermos e seu tempo ideal para cada um de nós, melhor e mais longa será a nossa vida. Pois é, eu acho que muitas das vezes a gente não se atenta muito a isso porque a gente tem sono em abundância. Por exemplo, né? Se eu não dormir bem hoje, chegando em casa, eu vou me disciplinar para dormir melhor para o dia de amanhã, né? E assim a vida da gente vai vivendo loucamente, você não acha? Eu gostaria de acreditar que as pessoas pensassem assim, mas o que tem acontecido na nossa sociedade, nos últimos 20 anos, nós perdemos 2 horas de sono. Porque as pessoas falam, meu sono foi ruim essa semana, mas quer saber, eu vou aproveitar, vou fazer mais um curso para eu conseguir fazer uma atividade profissional a mais, eu vou para uma balada, eu vou ficar um pouco mais numa maratona de filmes. Infelizmente, as pessoas não estão tentando aumentar seu tempo de sono. Ou então eu vou dormir no final de semana, né? Isso, que a gente chama de jet lag social. A pessoa dorme mal de segunda a sexta, ou seja, dorme menos que o ideal, aí chega sábado e domingo tenta recuperar. É melhor do que nada, Fernanda. Realmente, antes a pessoa fazer isso do que não ter nada a mais de sono. Mas o que é mais importante é a gente ter a quantidade ideal de horas todas as noites. É. E tem outras coisas também, né? A gente falou do bruxismo, da enxaqueca, mas tem fases da vida da gente que a gente dorme pouco mesmo. Bebê pequeno dentro de casa, ninguém dorme. Amamentação. A amamentação. Eles até crescem, mas a gente continua se policiando a dar uma acordadinha de vez em quando no meio da noite para dar uma espiada, né? Sim, realmente. Tem fases que são atípicas, né? Seja a gravidez é uma fase em que a mulher dorme pior, os primeiros meses, né, com a amamentação, ou os primeiros anos, e depois fica aquela preocupação constante, né? Deixa eu dar uma olhadinha se meus filhos estão bem, né?
É Depois tem a verdade. fase da adolescência deles, que os pais se preocupam, mas também, mesmo quem não tem filhos, pode passar por um momento de transição de emprego. Nós Isso. tivemos aí uma pandemia que assolou, né, a humanidade inteira e nunca tínhamos passado por esse evento, então deu medo. O medo é o principal fator que nos impede de dormir bem. Medo de assalto, medo de violência, medo de perder o emprego, medo de uma separação. Então tem fases da vida com mais estresse e o estresse acaba impedindo um sono de qualidade. Parece que a gente faz uma DR com a gente mesmo, né? Durante Isso! o início Cérebro do falante. sono. Aí quando a gente Então, começa a discutir a relação, meu Deus, por que eu não fiz isso hoje? Por que isso eu não resolvi? E muitas das vezes eu já me peguei tentando achar uma solução, né? E algumas pessoas até falam que durante o sono elas conseguem encontrar as soluções ou estratégias para resolver algum problema. A verdade é que nós temos um cérebro ativo durante o sono. E em algumas fases do sono, que a gente chama de sono REM, que é a fase dos sonhos, o cérebro está tão ativo quanto a gente agora conversando, ou seja, na vigília. O que é importante é a gente tentar separar aquilo que são fatores estressantes, que a gente não deve deixar entrar dentro do quarto. A brincadeira aí do DR é verdade, a gente não deveria fazer nenhuma DR à noite, né? Então, por favor, né? A DR a gente faz de manhã quando o cortisol tá alto. À noite a ideia é acomodar, né, todas as substâncias do cérebro, as substâncias do corpo para gerenciar uma noite boa de sono. O que a gente não pode fazer é fazer introduções de elementos que vão nos propiciar um alerta. Internet, noticiário, filmes de terror, uma DR. Então, cada um aqui tem algo que é personalidade daquela pessoa que não dá certo, né? Por exemplo, eu não gosto de filme de terror, então eu não vou assistir isso à noite, né? Mas para algumas pessoas isso não implica nenhuma alteração do sono. O que é importante é a gente manter qualidade e quantidade de sono. Isso aí. Tem pessoas que não conseguem dormir com iluminação, tem outras que não aguentam o vizinho barulhento. Tem gente com música, consegue dormir, outra, se não tiver um silêncio absoluto, não dorme. Isso mesmo. Então, cada casa tem sua particularidade, né? E como é que a gente acha o caminho? O melhor caminho é respeitar o horário de ter sono. Então, para algumas pessoas isso é 10, outras é 11h30 da noite, outras é 1h da manhã. Porque lembra, além da gente ter os pequenos e os grandes dormidores, nós temos uma outra característica, Fernanda, que são os matutinos e os vespertinos. Tem pessoas que são da noite, que tudo que ela tem que fazer, ela deixa para fazer à noite. Seja uma faxina, seja fazer um bolo, seja uma organização de trabalho, qualquer coisa. O almoço do dia seguinte, né? Isso, e que gosta. A pessoa prefere estudar à noite e tudo mais. Tem outras pessoas que não adianta, mesmo tendo dormido mais tarde, ela acorda cedo, é a hora que ela tem disposição para fazer uma atividade física, ela vai no supermercado e tudo que ela gosta de fazer, ela faz de manhã. Isso nós chamamos de preferência diurna, pessoas da manhã e pessoas da noite. Mas a maior parte da população mundial, ela é, de novo, indiferente. Então, ela se acomoda a acordar às 7h30, mas ela também poderia acordar às 9h. E ela também pode dormir às 10h30, 11h da noite, mas ela consegue assistir um filme até 1h da manhã com bom humor. Então, a gente consegue acomodar essas preferências, né? O que é importante é a gente respeitar, então, a hora de dormir, o tempo de sono, manter essa qualidade para a gente ter uma vigília, um tempo de acordado com satisfação. Aquela preguicinha que a gente tem na hora que toca o despertador é um sinal que o sono ainda não acabou. Se o despertador tocou e a gente ainda estava dormindo, é que está faltando minutos ou ainda horas de sono. O verdadeiro sono é aquele que acaba, você desperta e fala, dormi tudo que eu precisava. Muito bom. Você tem chances de perceber isso assim no seu dia a dia? Eu acho que quando eu acordo o despertador, eu falo, meu Deus, já? Sinal, o que nós temos que fazer é mexer no seu horário de dormir. Tentar antecipar alguns minutos a sua ida para a cama. Se você está acordando com o despertador, é indicativo que está faltando aí um tempinho de sono. Olha como a gente está aprendendo com a Mônica hoje, hein? Despertador tocou e você se queixou, é porque não deu ainda. Exato. Então pode ser, mas eu acordei 5 minutos antes. Aqueles 5 minutos são minutos de sono N1, N2, N3 e sono REM. São fatores que fazem com que o que a gente chama de arquitetura do sono seja completa. E olha só, nem todo mundo tem chance de dormir à noite, né? Quem trabalha no serviço noturno?
Nós somos uma sociedade denominada de 24/7. Nós queremos ser uma sociedade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu for para Vitória, eu gostaria de ter um avião no horário propício para dar essa entrevista. O que significa que tem que ter um manobrista no estacionamento, tem que ter um check-in, eu tenho que ter uma padaria aberta, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter pessoas no portão de embarque, certo? Certo. Isso falando de aeroporto. Mas se algo sério acontecer, a gente tem que ter hospitais. Fora isso, nós queremos mais nessa sociedade moderna. Eu quero um supermercado na hora que eu saio do meu trabalho sábado à noite. Eu quero um estabelecimento comercial para comprar presente para minha sogra no domingo de manhã. Então, nós queremos ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que nós vamos ter pessoas que vão trabalhar à noite. E o nosso corpo, pela nossa natureza, não foi feito para dormir de dia e ficar acordado à noite. Então, infelizmente, as pessoas que trabalham à noite pagam preço com a sua saúde de um sono não reparador. É, porque não existe um outro horário tão favorável quanto. Isso, nós temos um grupo de processos fisiológicos no nosso corpo, no nosso cérebro, que funcionam à noite durante o sono. Isso não acontece durante o dia com a mesma qualidade. E quem trabalha à noite e dorme durante o dia, pode perguntar e eles falam, nossa, eu tive oportunidade de 8 horas de sono durante o dia, mas o sono não é a mesma coisa. Muito bom. O que acontece com o corpo à noite, quando a gente está dormindo? Nós temos liberação de algumas substâncias, por exemplo, a melatonina, o hormônio de crescimento. Além disso, para o sono acontecer, há uma redução da temperatura corporal. Nosso alerta é diminuído à noite. O nosso cortisol, que é o hormônio de estresse, é reduzido à noite. Tudo isso faz como se fosse uma música que o maestro principal, o regente, é o cérebro, e ele faz com que essa música seja perfeita à noite. Na teoria, porque na prática, o que a gente faz? Engorda, eu tenho estreitamento de via aérea superior, aí eu tenho ronco e apneia, eu me preocupo, né, a DR cerebral aí, que você comentou muito bem, né? Eu tenho preocupações do dia a dia, que aí afastam o meu sono. O que é importante a gente pensar é que o sono foi feito para acontecer à noite. E mesmo simulando o ambiente noturno, a gente não tem todas essas possibilidades. Não tem. Então, um trabalhador por turno que chega em casa às 7 horas da manhã, ele pode ir para um quarto escuro, que certamente ajuda, fazer uma refeição leve antes de iniciar esse sono, mas esse sono diurno dele nunca vai ter a mesma qualidade do sono noturno. Eu vou te perguntar de uma coisa, assim, que eu vivi durante toda a minha infância e adolescência, que a minha mãe chegava na porta do quarto e falava, bora, tá na hora de dormir. E era a ordem, né? A gente dormia. Eu acho que você viveu isso também, não, Mônica? Não tinha opção 2, né? Então, vamos lá, eu concordo com você. Tem alguns fatores que estão implicados nessa nossa história, porque eu também tinha isso, né? Então, vamos lá. Tem uma característica das nossas vidas que chama condicionamento. Então, você imagina que toda vez que você me liga e eu falo, olá, como vai? Que satisfação falar com você. Toda vez que você me ligar, você vai esperar isso de mim e você vai ficar feliz com a expectativa de me ligar, certo? O sono é isso. Então, minha avó Ana, né, falecida, quando ela ia, né, para o horário de dormir, ela tomava um banho, ela punha camisolinha, ela pegava o terço e rezava. E toda vez que ela pegava o terço, ela já pegava no sono. Porque para ela é um condicionamento. Ela treinou o cérebro dela que banho, camisola, terço significa sono. Muito bom. E a gente tem isso com o horário de dormir, com o horário de acordar, e a gente acaba levando isso para a vida, né? Agora, se eu vou deitar na cama, a neta dela aqui que vos fala, né? Nossa, será que eu paguei o aluguel? Será que eu paguei a mensalidade da escola das crianças? Será que eu tranquei a porta? Cada vez que eu for para o quarto e para a cama, meu cérebro entende como um ambiente adverso. Não é um ambiente amistoso. Então, a gente se adapta para o bem e para o mal. Então, no teu caso, tua mãe falava assim, vamos lá, bora, vamos dormir. Então, o cérebro falava assim, nossa, é a senha que agora eu tenho que dormir. Então, tem o condicionamento. Além disso, antigamente nós tínhamos menos estímulos que nós temos hoje. Verdade. Então, as crianças, era dormir ou dormir, né? No máximo, um gibi, uma história em quadrinhos. Hoje em dia tem televisão, internet, tablet, celular, videogames e muito mais estímulos durante o dia. Então, fica difícil para uma criança hoje, com raras exceções, que os pais conseguem falar, bora lá, vamos dormir.
É isso. E o que a gente pode fazer para anteceder essa hora do sono? Você acabou de dar o exemplo aí da avó, né? Que tomava o banho quentinho, botava uma camisola gostosa, pegava o tercinho e ali já se preparava, né? Para o período dela de relaxamento. Tem mitos e verdades, e aí me ajuda a construir isso com nossa audiência aqui. Ah, não tomo café à noite, porque desperta. Isso é comum para todo mundo? Verdade. O café deve ser interrompido preferencialmente de tarde. A gente deve fazer nenhum uso de substâncias estimulantes com base de cafeína pelo menos 2 horas antes do início do sono. Mas no caso da cafeína, a gente fala até em 4 a 5 horas antes. Com raríssimas exceções de pessoas que conseguem tomar café à noite e dormir, mas não é recomendado de forma alguma. E aí tem o café e várias outras substâncias, não? Sim, refrigerantes à base de cola, tem muitos Isso. chás que tem até o teor maior de cafeína que o próprio café. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica, ela priva o sono dos sonhos, que é o sono REM. Então, ela pode até dar uma mascarada, a pessoa achar que está mais relaxada porque ela é ansiolítica, ela diminui um pouco a ansiedade. Mas ela vai fazer com que a noite de sono não tenha o sono REM, que é o sono dos sonhos. E aí, acorda-se de manhã sem o sono reparador. Alimentos? Alimentos de preferência 2 horas antes do início do sono, a gente não deveria fazer refeições grandes. Então, preferir, né, jantar cedo e aí algo mais leve, um chá descafeinado, uma bolacha, alguma coisa leve, um mingau de aveia, por exemplo, né? Ou um jantar leve mesmo, esperar 2 horas para a gente conseguir iniciar o processo de digestão e dormir. Mas assim, galinhada, feijoada, pizza, churrasco à noite não é o mais indicado. Água. Quantas vezes eu vou levantar à noite para fazer o xixi? A gente tem que ter hidratação correta durante o dia, mas para quem tem muita nictúria, que é a frequência exagerada, né, de idas ao banheiro à noite, é melhor tirar 2 horas antes. Ou dar goles pequenos perto da hora de dormir. Tem pessoas, Mônica, que gostam de dormir num ambiente frio, né? O ar-condicionado ligado e até muito bem coberto. Tem outros não, que abrem a janela, que querem o frescor da casa, dormem descobertos. Tem alguma relação, assim, do que faz eu ter um melhor sono ou um mau sono? Sim. As temperaturas mais baixas, elas ajudam a promover o sono e dar mais sono de ondas lentas. Não significa que agora, hoje à noite, eu vou pôr meu ar-condicionado com 17 graus para ter um sono melhor. Mas uma temperatura entre 20 e 21 graus, tem se documentado que ela ajuda a ter um sono melhor do que 23, 25 graus. Agora, há uma diferença entre homens e as mulheres. As mulheres preferem temperaturas um pouco mais altas e os homens mais abaixo de 20, né? 19, 20 por aí. O que é importante é a pessoa se sentir confortável, mas temperaturas um pouco mais baixas ajudam o sono. Isso independentemente da idade? Independente da idade. Entendido. Travesseiro. Quanto mais melhor, tem altura máxima. Não, aí é tudo especulativo. Tem gente que não dorme com travesseiro e dorme muito bem, tem gente que dorme com 3 travesseiros e não dorme bem, assim como o lençol. O que é importante, eu sempre falo, é um ambiente. O ambiente não é lençol e travesseiro, e sim não ter DRs, ter um ambiente amistoso, ter um ambiente agradável, não brincar de pega-pega com as crianças antes da hora de dormir, vamos optar por uma leitura de livros. Então, o ambiente ele é muito maior, é um conjunto de ações e de eventos que acontecem ali próximo na hora de dormir, que aquele ambiente fica acolhedor. Agora, se o lençol é A ou B, mais ou menos fios, ou o travesseiro, isso não é o importante. Se eu sonhei, ou se eu lembro do sonho, eu tive um sono bom, isso é verdade? Vamos lá, a gente sonha todas as noites, 90 minutos por noite. Olá, pessoal, vocês não estavam sabendo dessa, né? 1h30 por noite, para quem está dormindo bem, 1h30 por noite todo adulto saudável tem. O que acontece é que a gente só lembra de um sonho se eu acordar no meio ou no finalzinho dele. Então, você está sonhando que você ganhou na loteria e você é a única ganhadora e você acorda no meio desse sonho e fala, nossa, que sonho fantástico! Aí você vai, volta, dorme de novo, acorda de manhã e fala, nossa, eu estava tendo um sono tão legal, mas eu não lembro o que era. Por quê? A gente só vai recordar de um sonho se for de um conteúdo emocional um pouco mais evidente e estiver no meio do episódio ou no final. Não faz sentido o cérebro guardar 1h30 de sonhos
por noite, vezes 7 dias por semana, vezes 30 dias do mês, vezes 52 semanas no ano, vezes o número de anos que a gente já viveu, né? Aham. Então, o cérebro acaba dissipando, falando, isso não é importante. Você vai lembrar, talvez, um sonho de uma pessoa muito querida, um pesadelo muito intenso, mas a gente sonha todas as noites. Então, falou a palavra pesadelo, que era a minha próxima pergunta. O pesadelo é um sinal de mau sono? O pesadelo é um sonho que eu não gosto. Ah. Então, você pode torcer para o time A e eu torço para o time B. Se eu sonhar com o teu time, eu vou chamar de pesadelo, porque o teu time ganhou no meu sonho, e você vai sonhar com o meu time e vai dizer que foi pesadelo. Sonha aquilo que eu gosto, pesadelo é aquilo que eu não gosto. Então, sonhar com um assalto, eu vou chamar de pesadelo. Mas se eu sonhasse que eu ganhasse um prêmio maravilhoso na ciência, eu chamaria de sonho. Entendido. Minha última pergunta, Mônica, é sobre os soninhos ao longo do dia, né? O bebê tem disso e tem populações que têm o hábito, né, de tirar um soninho depois do almoço. Esse sono pode ser de 30 minutos, de 40 minutos, pode ser até um pouco mais. E tem pessoas que vivem bem sem isso. Como é que é essa relação do corpo com as pausas? Vamos lá, quando a gente nasce, nós temos aquilo que nós chamamos de sono polifásico. Acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. Então, o bebê é assim, como você disse muito bem, né? Conforme a gente vai crescendo, na idade pré-escolar, essa criança, a gente ainda reconhece a importância da soneca da tarde. Então, uma criança de 5, 6 anos, você reconhece a necessidade desse sono. Para mais ou menos 10, 15% da população, essa soneca não é mais tão bem-vinda, porque ela acorda com enjoo, mal-estar, até com enxaqueca. São pessoas que, mesmo com sono, elas não conseguem dormir à tarde, porque elas ficam piores. Mas nós estamos, por outro lado, com 85% da população que fica muito bem com uma soneca. Agora, essa soneca, na vida adulta, ela é de 20, no máximo 30 minutos. Se alguém aqui está dormindo 40, 50 minutos, 1 hora, é sinal que está roubando do sono noturno. Essa soneca da tarde, ela é como se fosse um aperitivo. Você vai lá, dorme 20, 30 minutos, põe despertador, se for o caso mesmo, e aí o sono da noite, que ele é o principal. Esse sono da tarde, ele é o que a gente chama de secundário, se possível, se necessário. Muito bom, Mônica. Adorei essa nossa conversa, viu? Como a gente aprendeu contigo hoje. Que prazer falar com você. E quantas vezes você tiver qualquer dúvida, ou o pessoal aí de casa, pode entrar em contato comigo. Eu desejo boas noites de sono para vocês, com muito sono REM. Para nós. Tudo de bom para você. Igualmente. Eu conversei com a Mônica Anderson, ela é biomédica, é professora docente da disciplina de Medicina e Biologia do Sono, departamento, gente, de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Cada um tem o seu sono, a quantidade de sono, hoje a gente entendeu melhor como é que funciona o nosso organismo. Até a próxima!